Fabíola, tem algumas premissas aí, né, da estratégia do PT. A primeira, que segundo turno é uma guerra de rejeição. Então, o horário eleitoral gratuito vai continuar com uma propaganda procurando manter a rejeição do Bolsonaro num patamar mais alto que a do Lula. Isso é fundamental para o Lula manter o favoritismo dele. O Lula passa para o segundo turno como favorito, mas o Bolsonaro teve um desempenho no primeiro turno muito melhor do que o PT imaginava. Portanto, há um risco de reeleição do Bolsonaro, não se deve subestimar o Bolsonaro. Essa é uma premissa da campanha. Para isso, a primeira coisa é a guerra de rejeições. Depois, entender onde são os principais campos de batalha, né? Por quê? Porque o Lula precisa defender o voto que ele teve. A Thaís lembrou muito bem, o Bolsonaro, para ganhar, não basta abocanhar votos do Ciro e da Tebet. E ele não consegue abocanhar os votos de todos esses eleitores de Ciro e de Tebet. Ele precisa tirar voto do Lula. Ele precisa, entre os mais pobres, tirar voto do Lula. Então, segunda premissa, defender o voto que teve. Onde está esse voto? Está no Nordeste, está entre os mais pobres, está nas mulheres. Então, a linha de campanha voltada para isso também. Onde são os principais campos de batalha? No Nordeste, defender o que tem, e aí, sobre a Bahia, Carla deu a letra muito bem. Interessa para o Bolsonaro ter o ACM Neto como cabo eleitoral, mas não interessa ao ACM Neto ter o Bolsonaro como cabo eleitoral. Porque o cabo eleitoral forte da Bahia é o Lula. O ACM Neto passou o primeiro turno inteiro sinalizando que não brigaria com o Lula, com o PT, tentando não hostilizar o Lula do ponto de vista nacional. Então, assim, o Bolsonaro conseguiu o apoio do ACM Neto lá, é impossível, porque o ACM Neto dá um tiro no pé dele. Então, Nordeste é isso. Depois, Minas Gerais e São Paulo. São os dois maiores colégios eleitorais do país. O Lula estava, de acordo com as pesquisas, com uma intenção de voto maior em São Paulo e também em Minas. Na reta final, perdeu terreno, portanto, tem que haver uma tentativa de recuperar terreno em São Paulo, um terreno perdido, e manter em Minas, porque o apoio do Zema ao Bolsonaro é importante, sim. O Zema foi eleito no primeiro turno e tem força, mais força no interior. Portanto, uma briga no interior de Minas e no interior de São Paulo são campos fundamentais para o Lula. Daí entra o quê? Simone Tebet, ela teve 4,16 nacionalmente. Em São Paulo foi 6,34, um desempenho 50% melhor. Portanto, um apoio da Tebet, ainda que simbolicamente, o agronegócio é importante no interior de São Paulo, é fundamental para tentar pegar essas franjas do eleitorado. É uma disputa difícil para o PT, o interior de São Paulo. A gente viu o que aconteceu com o Haddad, Tarcísio de Freitas chegou na frente. Ciro Gomes, a mesma coisa, ou seja, tem toda uma mágoa aí de campanha. O Lupe perguntou, Carlos Lupe, presidente do PDT, perguntou para a Gleice Hoffmann, olha, o PDT quer apoiar o Lula. Agora, o apoio do Ciro ao Lula seria bem visto? Porque foi muito agressiva a reta final. A Gleice falou, lógico que seria bem visto, a gente quer o Ciro no palanque. Então, assim, deixar essas mágoas de lado, porque são importantes também. O Ciro teve 3 e pouquinho nacionalmente, 3,50 em São Paulo. Aí é mais... o Lula precisa buscar menos votos do que o Bolsonaro. O Lula está mais perto de obter maioria no eleitorado. Então, ele tem que defender o que ele tem e manter a rejeição do Bolsonaro alto. Basicamente, é essa a estratégia. Kennedy.